Salve galera, salve povo, salve povão aí do terceiro ano, firmeza, beleza? Então vamos aqui gravar mais uma revisão para vocês, nesse caso a revisão de Sociologia, do qual trabalhamos aí durante este período sobre a temática da educação e a juventude e a educação, beleza? Vai ser algo aí bem light, né? Nada do que aconteceu da nossa temática, bem extensa, né? Então vamos aí tentar resumir os fatos desse processo educacional embasado com vocês, enquanto jovens contemporâneos, beleza? Então temos aí os seguintes pontos: viver em grupo e sociedade, normas sociais acordadas e aprendidas, transmissão de valores e culturas, processo de socialização, interação social e as diferentes formas de escolarização. Vou fazer o inverso, vou começar de baixo para cima. Por que de baixo para cima? Vamos começar pelos processos da socialização. Os processos de socialização, onde temos aqui interagir e as formas de escolarizar, né? Então sabemos que existem aí as mais diferentes formas, as mais diversas ferramentas das quais possa se levar à escolarização. Consequentemente, o processo aí de adaptação, a adaptabilidade no ambiente escolar, onde se faz necessário a constante da interatividade. Então, há necessidade de quê? De que a sociedade possa interagir no ambiente escolar. Que a sociedade ela possa vir, então, como o nome já diz, socializar a educação para os jovens. E quando eu refiro aqui jovens, não é somente a questão dos jovens, né, dos adolescentes, é um contexto geral. Lembrem-se daquela imagem que eu havia passado na nossa última aula, do ambiente escolar, ali, se não me falha a memória, nos anos de 1920, 1930, 40, por essas décadas daí. Lembrem da imagem que eu pedi, né? Falei diversas vezes para vocês focarem, analisarem e refletirem sobre o aspecto do processo educacional, né, daquele tempo, para o que convivemos na atualidade. O foco em que os alunos estavam voltado para a melhor das ferramentas, que é o professor. Aí, continuando, né, ali passa o quê? Transmite valores e culturas. E é o papel que se deve ter até hoje, mas aí fica essa questão, né? Sempre lançam as problemáticas para convergir o sistema da educação. E aí acaba perdendo a essência, aí acaba perdendo o brilho dessa transmissão cultural, dessa transmissão da ética, da moralidade, dos costumes e dos valores. Mas tudo isso se faz necessário nesse aspecto, viver em grupo e a sociedade. Lembrando, né? Grupo. Lembre daquela temática dentro da sociologia chamada de grupos sociais. Temos o grupo primário, o grupo secundário. Lembrem-se que a família é o primeiro grupo do qual estamos participando. É o primeiro grupo social do qual participamos. Consequentemente, virão as demais. Mas na família é onde começa todo um trabalho, toda uma preparação para o que é que vem a ser, de fato, a sociedade em si. Beleza? Uma educação difusa, né? Essa educação difusa, ela necessita de alguns aspectos. Olha lá, de novo citando, família. O espaço privado, a família. Maior integração da família com a comunidade. Não existia, antigamente, né? Não existia a separação entre o espaço público e a comunidade. O espaço privado e a família. Não existia a separação desses dois aspectos aqui. Um
se fazia necessário, um se fazia presente no aspecto do outro. Mas hoje, ocorreu então esta separação, certo? A necessidade da construção de instituições escolares. E nesse aspecto aqui, não existia a preocupação com as etapas de maturidade das crianças. Não existia preocupação com as etapas de maturidade dos jovens, porque as etapas elas eram intermediárias. Mas vamos focar nesses dois pontos aqui. A integração família e comunidade. Não existia a separação entre o espaço público e a comunidade. Por quê? Porque os dois são papéis importantes na construção e na formação da mentalidade da criança, na formação da mentalidade do jovem, enquanto um processo socioeducacional. Sociedade e educação. E ainda mais a presença da família, porque a família se faz necessária como ferramenta integradora na socialização do sistema educacional. Não é somente você estar na escola, né? Aquela questão escola, 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 professor, aluno, aluno, professor. Há necessidade também da família, escola, escola e família. O feedback, o retorno. Beleza? E o espaço privado que é a família. Aí volto a remeter novamente. Família como um grupo social. Família como um processo socializador. Porque a educação primária, a educação primária, a educação primordial, a primeira educação, no dizer popular, educação vem de berço. A primeira educação é da família. A transmissão do que passamos aqui no slide anterior. A transmissão dos valores e a transmissão cultural. Certo? A educação no mundo do trabalho. Vamos viajar aí no processo histórico, que vocês já estudaram, evidentemente. Revolução Industrial, lá no século XVIII, Inglaterra, né? Onde tivemos a primeira revolução, a segunda revolução, terceira revolução. Estamos aí já trabalhando no processo da quarta revolução industrial. Mas vamos voltar cá. Século XVIII, Revolução Industrial. Famílias e crianças passaram a trabalhar nas fábricas. Existiam diferentes realidades, diferentes classes sociais. Não que isso seja diferente para a nossa atualidade, né? Muito mais abrangente do que era lá no século XVIII. Essa grande massa das classes sociais. Um ambiente escolar, um espaço intermediário entre a infância e o mundo adulto. O uso do trabalho infantil. O uso do trabalho infantil justificava-se principalmente como um escape do mundo da criminalidade. Então você observe que se o indivíduo lá, se a criança não assistia à aula, se a criança não estava participando do processo educacional, no processo da aprendizagem escolar, não estava inserida, não estava introduzida naquele espaço de educação, aí colocava essa justificativa, né? Justificava-se que ele não estuda. Ele não estudava porque a sociedade era diferente para o que temos na nossa atualidade. Então vamos justificar para ela não estar ali na criminalidade, para a criança não estar envolvida em um mundo obscuro, vamos botar ela num sistema integrador. E aí, qual era esse sistema integrador? Vamos colocar a criança, para trabalhar. Dias atuais, trabalho infantil. Mas, professor, e lá no século XVIII era trabalho infantil? Com certeza absoluta. Com a maior veracidade dos fatos. Era trabalho infantil, sim. Não existia essa coisa que temos hoje aí de jovem aprendiz, menor aprendiz, ponto aprendiz, das galáxias, seja lá o que for, não. Era trabalho mesmo. E por que não dizer um trabalho escravizado? Né? Vamos dizer trabalho escravizado. Porque não existia
Ganhava alguma coisa? Ganhava, mas trabalho nas costas. Não existia salário, não existia uma limitação do trabalho, não existia descanso. Poderia até existir um descanso de quê? Coisa sucinta, ó, no flash, um piscar de olhos. Certo? Aí, famílias e crianças passaram a trabalhar nas fábricas. Homens, crianças e mulheres. E isso, quando eu estou falando, isso não fica preso somente lá na Europa não, meus queridos. Isso também acontecia cá no Brasil. Isso também acontecia cá nas nossas terras, a nossa terra Brasilis. Esporadicamente. E o que não dizer vergonhosamente também, né? Mas era assim que acontecia. A criança ia, né? Trabalhava, é um trabalho. Né? Não era emprego, é um trabalho. Aí vamos colocar lá nesse processo. Tinha jornada de trabalho, acordou, vamos trabalhar. Tinha descanso, descanso para quê? Vamos produzir. E assim vai. Mas, professor, e hoje em dia como fica essa questão do trabalho? Uma questão é você saber interagir entre os dois polos. Uma questão é você justificar que está trabalhando para não se envolver, como diz aqui, né? Cadê? Escape do mundo da criminalidade. Mas, professor, tem muita gente que trabalha hoje para sustentar a família, né? Para colocar um valor a mais na renda familiar. Trabalha porque há necessidade. Mas temos que saber diferenciar o que é que acontecia nesse período, 18, 19, século 20, para hoje, dentro do aspecto educacional. Por que é que a criança... Criança não. O jovem trabalha, né? Por isso o nome é jovem aprendiz. É um estágio. Está aprendendo os primeiros passos aí da vida profissional, que é o que está introduzido, que eu vou falar mais um pouco lá na frente, mas já antecipando, né? Já antecipando aí dessa questão do que é que vem a ser a aprendizagem, né? Socioeducacional, socioprofissional. Beleza? Como colocado hoje no sistema educacional aí, nas novas formas de educação, na BNCC e tudo mais. Então temos que botar uma educação inclusiva, uma educação profissional. Saber aí mesclar entre os dois pontos, porque um vai se fazer necessário ao outro. Um vai depender então do outro. E juntando ambos, o camarada lá, o indivíduo, o jovem, ele estará apto ao mercado de trabalho, né? Portanto, aí é o nome, a nomenclatura da educação profissional. Mas vamos cá ao outro ponto mencionado, né? A escola como espaço disciplinar. Aí temos os seguintes pontos, né? Forma de controle político, mudanças nos sistemas de governos, descentralização da esfera de poder, criação de novas relações de poder e controle. E aí o Michel Foucault, que já trabalhamos com Foucault lá na nossa última aula, trouxe um texto referente do Foucault, né, que impactava. Ele chegou realmente tecendo a crítica dentro dessa questão da escola como uma forma disciplinar. Formação de uma sociedade disciplinar, como já foi passado lá no slide anterior, um novo modelo de organização social, que seria embasado o quê? Em corpos dóceis. E o que seriam esses corpos dóceis? Seriam, então, corpos adaptáveis às novas normas e aos novos valores. Mas se pegarmos todos esses aspectos e colocarmos alcunha intitulado aqui, a escola como espaço disciplinar, é para a escola continuar sendo, sim, um ambiente disciplinar. Organizando, então, esse processo, organizando, então, todo esse aspecto aí de aprendizagem e as novas ferramentas, as novas tendências no sistema de educação. Beleza? Então, a escola, ela não vai impor, ela vai te disciplinar. A escola não está ali para ser um bicho papão, não está ali para colocar um autoritarismo.
uma ditadura, nem um terror. É apenas disciplinar o indivíduo. É apenas disciplinar o cidadão. Beleza? Tranquilidade, firmeza? Vamos embora. Abandono escolar. Né? Trazendo novamente esse slide que utilizamos aí, que trabalhamos com ele. Muitos casos de abandono escolar acontecem aos estudantes que têm a capacidade e inteligência. Lembrem-se que eu havia focado nisso. Mas por que é que as crianças, ou melhor, por que é que os estudantes que têm essa inteligência abandonam a escola? Né? Muitos casos de abandono escolar acontecem aos estudantes que têm a capacidade e inteligência para ter sucesso, mas são incapazes ou não estão dispostos a aplicar essas habilidades no ambiente escolar. E aí aquela questão, quando o cidadão, ele abandona a escola, são por N motivos, são por N fatores. Mas aqui, no caso que está sendo supracitado, no caso aqui que está sendo sintetizado, ele está sendo bem claro. Esses estudantes são incapazes de aplicar essas habilidades no ambiente escolar. Esses estudantes, eles são incapazes, mesmo que tenham essa capacidade, mesmo que tenham essa inteligência, porque o sistema ficou defasado, repetitivo. Não é? Sempre a mesma coisa. Nada de novo acontece. Segundo a mentalidade deles. Mas muitos abandonam por quê? Precisa trabalhar. Não é? Porque algo aconteceu na família. Ou ele realmente está vendo que não dá para mim. Mas tem capacidade, tem inteligência. Então tem que trazer algo que faça com que o estudante ele esteja preso ali no processo educacional e aí ele estoure, né? Ele se torne realmente uma pessoa apta nesse processo, com essas novas formações, com essas novas tendências, e que não fique algo pitoresco, nem tão pouco grotesco na arte, porque estudar é uma arte, né? Estudar é uma arte, estudar é uma filosofia de vida. Você leva isso para a vida toda. Ah, mas eu não vou usar matemática, para que eu vou estudar? Vai, cara. Em algum determinado, você vai usar aquela certa disciplina em algo na sua vida. Você vai precisar em algum determinado momento. Certo? E é isso aí. Pleno século XXI. A defasagem, o abandono escolar ainda está alto. E aí vem outros fatores, como eu citei, né? Gravidez na adolescência, criminalidade, se envolveu com coisas erradas, né? Drogas, problemas na família ou até mesmo dentro da escola. Mas no geral, como foi passado aqui, nesse caso aí que muitos têm capacidade e inteligência, eles abandonam o ambiente escolar justamente porque não estão dispostos a aplicar as suas habilidades no ambiente. Então eles preferem utilizar as suas habilidades em outro aspecto. E muitas vezes nem utilizam em outros aspectos. Mas a habilidade que seria coerente, seria incrível, ele não usa na escola e aí acaba indo embora. Né? Lembre-se, coisas aqui podem ser questionadas a vocês no nosso plantão de dúvidas, em suas atividades avaliativas. Vamos focar nas aulas, vamos focar. Não somente na minha aula, como de outras, né? Vamos embora. O novo ensino médio no Brasil. Então, algumas coisas que eu já vinha comentando aí, está introduzida nesse aspecto, como, por exemplo, o que é que tem de novo no nosso ensino médio? A educação profissional, né? A educação aí em tempo integral. Mas a educação em tempo integral, ela deve ser algo realmente com foco. A educação integral, ela deve ser algo realmente interessante e que prenda a atenção do aluno, que chame a atenção do aluno. Aí vamos lá, bota a educação profissional. Um horário ele estuda,
né? Vai aprender as disciplinas, tal. No outro horário, ele vai aprender uma profissão. Ele vai aprender um curso, vai aprender isso, vai aprender aquilo. Se ele não trabalha, né? Se ele não tem necessidade, vamos fazer com que ele fique ali, ó, para que tenhamos, então, uma nova categoria de estudantes cada vez mais, ó, incríveis, cada vez mais aptos e por aí segue a vida, segue a rotina diária do nosso dia a dia. E aí todas as ferramentas, né, introduzidas, tanto que já era trabalhado no ensino médio, como já é utilizado aí nos nossos dias atuais, certo? Ou seja, todos os núcleos propedêutico-acadêmico. Aí vem a questão das linguagens, vem as ciências humanas, vem as ciências naturais, né? Vem a questão das ciências tecnológicas e todo esse conglomerado, todo esse contexto que se faz necessário nessa educação necessária, é nessa educação que se faz precisa. Beleza? Além das próprias evidentes competências gerais da nova BNCC. Lembrando, esses 3 últimos slides utilizamos nas nossas últimas aulas e que se faz a necessidade, que se faz esse determinado interesse em resgatá-las novamente. Conhecimento, pensamento científico, crítico, e científico, repertório cultural, a comunicação, certa empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. Ou seja, são os 10 pontos, são os 10 aspectos aí que se fazem precisos, que estão dentro dessas novas normas como competências dessa BNCC, que vai fazer então com que não ocorra o que já comentamos aqui desse abandono escolar, que não fique nada desgastado, não fique nada defasado e que aí se torne cada vez mais produtivo, que fique cada vez mais participativo, interessante nessa questão do nosso novo ensino médio, não somente o novo ensino médio, né, mas a educação como um todo, né? A educação é como uma ferramenta de construção da nossa sociedade. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu, um forte abraço. Continue nos estudos e vida que segue. Um abraço.